finalmente em casa e vou-vos mostrar um pouquinho do apartamento que eu vivo. E lembrando que eu compartilho o apartamento com mais pessoas. No princípio do vídeo eu falei isso. Pronto, saindo para fazer o quê? Compras. Ai, que é um dos meus terrores. Mas eu tô indo na força do amor mesmo. Se eu não fizer compras eu não vou conseguir comer. Aí. Olha, ontem eu estive aqui, que eu precisava fazer alguma coisa, e eu achei esse quiosque, que são aquelas máquinas que você coloca as latas, garrafas, e depois pegas um talão e levas pro supermercado, e aí tu escolhes se faz algumas comprinhas ou recebes o dinheiro. Agora eu vou ficar uma catadora de bidões de lata para ver se eu consigo tirar o pé da falência. Eu fiz o que eu pude. Se desagradei alguém, lamento. Pronto, saindo para fazer o quê? Compras. Ai, que é um dos meus terrores. Mas eu tô indo na força do amor mesmo. Se eu não fizer compras eu não vou conseguir comer. Aí, eu tenho algumas coisas, eu fiz algumas comprinhas. Mas eu preciso de mais coisas. E tem um pormenor. Hoje está muito frio. E na minha cidade, por mais incrível que pareça, Uber é a coisa mais difícil de se achar. Uber é muito difícil de achar Uber. Então, e eu fico, como assim, os supermercados são não tão longe que eu consigo caminhar, aí eu consigo levar. Eu vou comprando as coisas em partes. Porque algumas coisas eu consigo comprar no Continente, consigo comprar no Mercadona, no Intermarché, ou mesmo nos supermercados assim pequenos que tem aqui, bem pertinho da minha casa, que é o Requintado. E tem o Notável também, só que eu não compro muita coisa no Notável. No Requintado, na maior parte das vezes eu compro mais as frutas. E no Continente eu compro algumas coisas que eu gosto muito. Então, eu vou lá no Continente para fazer essas comprinhas, porque se eu não fizer, eu não vou comer. Então, essa é a minha rua, que me dá acesso até... Tem um rodízio aqui para quem come sushi, mas eu não como, logo me importo qual. Ai, tô indo mesmo. Tá frio hoje, tá 15 graus, eu acredito, mas a sensação térmica é de 10. E eu, como tenho uma sinusite, eu tenho que ficar bem agasalhada, porque senão sobra pra mim. Pronto, é isso. Eu tô indo. Olha, ontem eu estive aqui, que eu precisava fazer alguma coisa, e eu achei esse quiosque, que são aquelas máquinas que você coloca as latas, garrafas, e depois pegas um talão e levas pro supermercado, e aí tu escolhes se faz algumas comprinhas ou recebes o dinheiro. Agora eu vou ficar uma catadora de bidões de lata para ver se eu consigo tirar o pé da falência. Pronto, chegamos. Eu volto fazer as comprinhas. Olha, esta aqui é a minha ótica. Eu estive aqui ontem. Bora fazer as compras. Olha que máquinas tudo chique. Que ela vai precisar. Olha, é incrível que sempre que eu chego aqui eu tenho as minhas prateleiras favoritas. Que sempre que eu vou aqui, o primeiro lugar que eu vou é onde? Para encontrar o meu arrozinho, que é o melhor que eu já comi desde que eu cheguei aqui em Portugal. Eu tive esse problemazinho, porque eu não conseguia acertar
no arroz. Então, sempre que eu comprava era uma decepção. E quando eu consegui achar este, eu nunca mais larguei, sério. E pra ver, ele custou uma fortuna mesmo. Olha, custa R$12,98. Incrível que eu já comecei a achar muito caro. E como eu como muito pouco, aí eu faço o que? Eu levo dois saquinhos que pra mim vai dar pra mês todo, porque eu não como arroz o mês todo. Eu tenho uma amiga que vende as comidinhas da terra e ela vende fubá, então quando eu quero desprezar o arroz eu fico no fufu mesmo. E agora o que eu vou comprar? Eu tenho as minhas papinhas que eu normalmente tenho que comer antes de trabalhar. Eu fico o dia todo fico sedentária a noite toda e eu só consigo acordar, tipo, vou ter 10 minutos para comer alguma coisinha rápida, ou como um pão com queijo ou faço uma papinha rápida, mas só que eu tenho isto. Quando eu viajei eu deixei vários, então não preciso comprar mais. Aí eu compro esta nata para culinária que é top. 2 é suficiente porque eu gosto de fazer estrogonofe quando me apetece. Tem para carne também, não sabia não. E agora eu vou comprar o meu leite achocolatado. Eu já não posso, mas às vezes eu tenho que tomar. Fazer o quê? O que mais que eu preciso? Leite, mas eu não vou conseguir carregar a saca do leite, então vai ficar para a próxima. Aí eu vou comprar nata para sobremesa. O que me apetece? Me apetece fazer um mousse de maracujá, então eu vou comprar. Mereço trabalho. Que mais, Angela? Bom, o que a minha intuição falar é o que eu vou comprar. A minha companheira pediu que eu comprasse um docinho porque ela tá doidói. Então eu vou ver se eu consigo comprar alguma coisinha pra ela. Não sei, ela não falou o doce que eu queria, mas eu vou ver aqui. Vou ver um docinho pra ela. Ela disse que ela quer uma bolachinha bem doce. Eu não sou... eu não como muito doce, graças a Deus. E eu não gosto muito. Então eu vou comprar uma coisa que ela talvez goste. Deve gostar, né? Eu não sei se eu tiro um digestivo, mas é alguma coisa que ela quer doce. Eu não sou boa em escolher doces. Eu já sou uma pessoa muito doce. Só besteira. Mas assim, eu sou uma menina mulher que ainda precisa de cuidados. Eu como papinha. Tudo que uma criança come, eu ainda como também. Esquisito, né? Então, queijo. Tens queijo? Tem. O que mais? Abacate. Olha, uma curiosidade. Uma das melhores abacates que eu já comi aqui em Portugal, encontrei aqui no continente. Aí eu venho aqui quase. Sempre que eu venho aqui, eu tenho que fuxicar. Porque eu consigo ver quando uma abacate é boa, quando não é. Agora esta aqui eu tenho dúvidas. Ai. O que eu vou comprar? Cebolinha. Só que eu evito levar muito peso. Não. Minhas batatinhas, eu tenho batatas. Então este é o motivo que me fez vir aqui. Isto ainda falta.
iogurtes. Acho que vou comprar no Rock. Na minha cidade, né? Abriu um novo supermercado. Rock. Um supermercado, é um mini supermercado e é top também. E acho que eu vou pra lá. Eu acho que eu vou passar por lá também pra ver se tem algo novo. Tem sempre alguma coisa nova, mas eu vou comprar um iogurtezinho lá, porque eu vi que lá é mais barato. É isso. Finalmente em casa e vou-vos mostrar um pouquinho do apartamento que eu vivo. E lembrando que eu compartilho o apartamento com mais pessoas. No princípio do vídeo eu falei sobre a minha companheira tá doidou. E na verdade é uma angolana que também vive aqui. E a gente compartilha o apartamento. A minha casa de banho, que eu chamo na verdade de hotel. Porque é. E agora a cozinha. E eu vou aproveitar agora para arrumar as minhas comprinhas e também vou aproveitar para fazer o meu almoço e a comida que eu vou levar para o trabalho amanhã. Anteriormente eu fazia comida para a semana toda, mas eu tenho muita seletividade com os alimentos. E aí, se eu fizer muita comida e depois eu já não vou querer comer e acabar estragando ou descongelar. Então, normalmente eu vou cozinhar hoje, por exemplo, vou cozinhar hoje, quarta-feira, só vou para cozinhar na sexta ou no sábado. Tenho comida para 2 dias. É isso. Primeiro eu vou desarrumar as minhas comprinhas e depois começo a fazer. Eu estou pensando em fazer estrogonofe de frango, que é uma coisa rápida. E também quero fazer um peixinho na air fryer com umas batatinhas e arrozinho para estrogonofe e batatas para o peixinho e salada. Porque eu sou fit, tenho uma alimentação muito saudável, então nada de exagero. Muitos são os que queriam te louvar e não podem louvar. Muitos são os que queriam estar contigo. Bem, eu vou começar a cozinhar agora e eu decidi primeiramente fazer o estrogonofe de frango. Ai, Angela, por que estrogonofe de frango? Não é uma coisa demorada, mas eu decidi primeiro fazer, porque o peixe, enquanto o estrogonofe estiver a cozer, eu vou colocar o peixe no temperozinho e depois vai para assar e não demora. Bem, eu já tenho tudo quase prontinho, mas não, nem tudo. Ai. Olha, eu tenho aqui o franguinho, tenho aqui este tempero é alho, cebola, pimenta e salsa. E tenho aqui tomatinhos cortados em cubos e a cebola também, cebola já picada. Tem um molho inglês que não pode faltar. Tem aqui a nata, né? E tem aqui os meus temperozinhos que eu amo de paixão. Que eu gosto muito da comida bem temperada mesmo. Gosto muito. Então vamos a isso, por favor. Eu vou começar por ligar a minha placa. Primeiro que a minha placa, ela tem um problemazinho, que ela gosta tudo no máximo. E aí eu deixo ela no 8, que assim vai cozer bem rapidinho. Por se eu colocar ela no 2 ou 4, nada funciona. Então eu vou colocá-la assim. Eu vou tentar ver uma posição que me favoreça.
Acho que a minha cara nem vai dar pra aparecer muito, mas vou colocá-la aqui. Acho que fica melhor. Ai, pra que tanto telefone, Ângela? Pra quê? Ai. Pronto. E eu vou falar um pouquinho sobre os prós e assim. Eu vou falar um pouquinho sobre como é viver numa casa compartilhada. Bem, para mim eu vou dizer que tem sido uma experiência muito boa, porque eu estou nesta casa desde que eu cheguei em Portugal. Eu estou aqui neste apartamento e tem sido uma experiência muito boa, porque eu não partilho só o apartamento com a angolana. Tem uma brasileira também e tem uma moçambicana. E são pessoas muito top. Eu estou aqui há 2 anos e desde que eu cheguei, as pessoas que eu encontrei aqui, né, elas mudaram-se para algum outro lugar, outros voltaram para Lisboa. Eu realmente tive a oportunidade de ficar para Lisboa, mas Lisboa não é uma cidade que eu curto muito, porque eu sou uma pessoa não sou muito sociável, então eu gosto de lugares extremamente tranquilos. E nessa cidade eu realmente consegui encontrar essa paz e graças a Deus, né, eu encontrei pessoas top em que a gente nunca teve nenhum problema, né, e a gente vive numa união fora do normal. A gente se cuida, vivemos basicamente como irmãos, porque é muito difícil estar num país em que nós temos família, mas as famílias estão em outros pontos. Então os nossos companheiros de apartamento chegam a ser as nossas famílias. Então é muito importante que a gente tenha uma comunicação e uma convivência muito boa, porque eu pelo menos ouço alguns relatos de algumas pessoas que não tiveram sorte de partilhar apartamentos com pessoas que são, às vezes, cometem muita desordem e numa paz. As pessoas acabam me chamando. Olá! Olha quem chegou! E acabam... Meu Deus, perdi o fio condutor, amiga. Não sei. Sou eu, amiga. Novo cabelo. Oi, galera do canal. A minha amiga saindo do trabalho. Então, eu estava a dizer... Nós temos a sorte de conviver aqui como família. Muitos não tiveram essa sorte. Eu lamento imenso. Mas eu tenho uma percepção de morar num apartamento compartilhado bem diferente do que o que a gente ouve por ali. E para mim no princípio foi muito difícil. Imagina ter que sair da tua zona de conforto, deixar a tua parentela e ter que viver num país em que você basicamente não conhece quase ninguém e a fazer trabalhos que você nunca imaginou que faria no teu país. Imagina. Foi muito difícil. No princípio, eu quis voltar para Angola porque dias que eu chegava a casa eu só chorava. Mas eu tinha que fingir para minha família que estava tudo bem. E ali eu consegui. Como todas, tem dias que a gente só passa a chorar. Isso é uma verdade, né, amiga? Coisas assim, principalmente no Natal, é uma sensação muito esquisita, posso assim dizer. É uma sensação muito esquisita. Natal é uma coisa que te faz pensar muito a tua família. E se você não tiver amigos, pior ainda. E eu passei, assim, os 2 natais que eu passei em casa, sozinha. Em casa, as outras pessoas foram passear e eu não quis sair. Sozinha porque ela quis. Eu passei sozinha porque eu quis.
eu queria ficar mesmo sozinha, porque Natal eu sempre passei em família, não foram todos os natais, mas a maior parte dos natais eu passei com a minha irmã, os meus irmãos, os meus sobrinhos, e sempre foi assim. Sempre foi assim, porque eu saí da casa dos meus pais com os meus 17 anos, eu já não estava a ver com os meus pais, então, apesar disso, eu tinha os meus irmãos na cidade que eu vivia, e apesar de não ter os meus pais naquela cidade, mas eu tinha minha família, eu tinha os meus irmãos e era muito, muito bom. E também uma coisa que viver fora, né, de Angola, eu vou falar particularmente de mim, me tornou uma pessoa muito fechada. Eu já sou uma pessoa muito fechada que eu não consigo assim partilhar muito sobre os meus problemas, a não ser que seja uma pessoa que eu confio imensamente, aí que eu consigo falar sobre o que está acontecendo comigo, e normalmente eu sempre consigo, eu sei que Deus está aí e Deus vai me ajudar, sempre foi assim. E estar aqui muitas das vezes, tem vezes que eu nem consigo falar com a minha família, não é porque eu não quero, mas é que tipo, esse lugar nos deixa mas é tão fechada, porque nós temos uma vida, casa, trabalho, e o dia realmente tu tens uma folga, você quer fazer o quê? Tu queres descansar para, olha, ganhar um chocolatito. Uma das coisas que eu gosto do estrogonofe, não demora para cozer. Daqui a pouquinho já está prontinho. Vamos lá dar uma olhada, só para ver como é que a belezinha tá a ficar, porque eu cozinho muito mesmo. Mas é verdade, eu cozinho bué, esquece. Cozinho muito mesmo. Bem, voltando à saga de viver em Portugal. É bom? É mau às vezes, mas depois a gente se acostuma, se avida, e estar aqui realmente ensinou-me a valorizar as coisas tão pequenas que eu consegui com o meu esforço, porque anteriormente em Angola eu não trabalhava e claro, eu consegui as coisas, ótimo. Bem, já trabalhei em Angola, eu sempre gostei de correr atrás daquilo que eu quero conquistar, as coisas que eu quero fazer, eu sempre gostei de fazer isso. Em Angola já trabalhei e isso realmente ajudou-me aqui, ajudou-me muito. E hoje eu dou valor até às coisas mais pequenas, e hoje eu compro as coisas, eu não gasto tanto, mas hoje eu consigo me proporcionar as coisas que em Angola eu não conseguiria me proporcionar. Um minutinho. E hoje eu consigo fazer isso. E hoje eu entendo as pessoas, sabe? Eu quando estava em Angola, aí as pessoas ouvia muitos relatos. As pessoas que estão fora de Angola, quando vão para lá, mudam, já não atendem o telefone, estamos a pedir pelo menos uns 50 euros, não conseguem mandar, então sempre se fazem muito de ocupados. Mas quando eu cheguei aqui, a realidade é completamente diferente. Não é que a pessoa se faz de ocupado, realmente o trabalho aqui ocupa. A exaustão, esquece. Você só quer simplesmente chegar a casa para descansar. Você não quer guerra absolutamente com ninguém. Em relação ao dinheiro, é muito difícil trabalhar dinheiro aqui, porque você vai usar muita força física e aquilo vai te deixar debilitado, vai te deixar cansado. Nossa, eu em Angola não tinha dores lombares, mas hoje aqui eu tenho dores lombares. E eu fico, parece assim, sou tão nova, mas já tenho dores no corpo, por causa quê? Do trabalho. E às vezes as pessoas pensam, nossa, eu estou aqui a trabalhar tanto, porque faça chuva, faça sol, tu precisas de trabalhar. Faça frio, tu precisas de trabalhar. Nossa, como é tão difícil ter que deixar a tua cama
4 da manhã ou 5 da manhã para ir trabalhar. E na semana eu faço isso 2 a 3 vezes na semana, nesse horário. E no inverno é difícil. Agora eu vou colocar o tomate. No inverno realmente é muito difícil. No inverno tem que acordar cedo e a pessoa fica gripada e depois vem alguém, ai, me manda só 100 euros. Vem então trabalhar aqui também. E hoje eu tinha alguém que dizia, quando você chegar em Portugal, você vai saber, assim, você vai dar valor do dinheiro. Você acha que é fácil conseguir dinheiro? Não é. E hoje eu dou razão. E foi uma pessoa que ajudou-me muito e eu agradeço imensamente. É uma pessoa que esteve comigo, está comigo em todos os momentos da minha vida, seja nos momentos bons e nos momentos maus. Ele sempre esteve ali. Ele nunca me permitiu desistir, porque eu tinha o desejo de viver o sonho americano. A minha vontade era ir para os Estados Unidos. E eu realmente estava em busca disso. E depois eu me frustrei. Eu não acredito não, Charlene. Eu não acredito não, Charlene. Portugal nunca passou na minha cabeça vir para Portugal. Vim para sofrer. Eu vejo as pessoas reclamarem tanto, as pessoas trabalham tanto. E eu não quero isso para mim. É o que eu dizia. Mas e eu conversava e a pessoa, olha, tu tens a oportunidade que muitas pessoas queriam ter, que é de sair de Angola. E você tem isso e você quer desperdiçar. E ele disse assim para mim, e quando você querer sair, talvez você já não consiga, porque daqui a algum tempo as coisas vão ficar muito complicadas. E não é que as coisas ficaram muito complicadas. E hoje eu agradeço muito porque eu consegui, sabes? Eu consegui sair de Angola e o meu processo não foi, eu não vou falar tanto, não foi um processo tão difícil, porque eu consegui fazer as coisas tão tranquilas e nas calmas. Tanto que eu fui para minha cidade e ali o meu visto já tinha saído faz tempo e eu nem olhava para os e-mails. E eu quando voltei, né, havia recebido uma ligação. Eu ia para casa da minha irmã. Nesse dia eu ia para casa da minha irmã e recebi uma ligação do consulado, que o meu passaporte já estava lá, que era só para ir levantar. E tipo, eu fiquei meio apreensiva, porque nós sabemos, aí você não sabe se tenho realmente o visto ou não. Mas eu fiz o processo de forma particular, sozinha. Eu não fiz com nenhuma agência. Eu fui investigando os documentos que realmente precisavam e eu consegui fazer. E eu conheci alguém que fez com uma agência e o visto dela não saiu. E eu disse assim antes dela fazer isso, eu disse assim para ela, tu podes fazer o teu processo sozinha, não precisas necessariamente ir para uma agência fazer para que te prestem um serviço. Ela disse, não, vou mesmo fazer com a agência, não sei o que. Eu disse, tá bem. Mas ela, enfim, o visto dela não saiu e eu fiquei meio, nossa, porque nós tínhamos dado a entrada quase no mesmo mês. Eu fiquei meio apreensiva. Nossa, será que o meu visto também vai ser negado? Porque fica aquela preocupação que tu fizeste o processo sozinha e você não sabe se deu certo ou não. E não é que deu certo, deu completamente certo. E olha, uma coisa bem engraçada, que no dia que eu fui assim, fui para dar entrada, esta ficou a rir do meu nome. Aí me chamaram Maria Angelina Bagre. E o moço olhou para mim. Bagre? Sim, meu nome, meu sobrenome, não estás a ver? De Bagre tu não tens nada, mas é o meu nome. E as pessoas ficaram assim. Aí teve uma senhora que disse assim para mim,
tu és tão linda para ter esse nome. Por que você não vai trocar? Eu disse, ué, por que eu vou trocar se eu gosto desse nome? Aí a gente ficou a rir, eu dei a entrada e fui para casa, eu esperei o meu visto e saiu. Só para dizer que aquelas pessoas que têm o desejo de emigrar, não desistam. Sejam resilientes e persistentes também. Nós temos o poder, né, de fazer aquilo que é possível diante dos nossos olhos. Deus só consegue agir no impossível onde chega a limitação do homem. Enquanto isso, permita-te sonhar. Se tens o sonho de vir para Portugal, seja onde for, para estar, por favor. Querem vir para cá, ir para um outro lugar, não desistam. Sigam os vossos sonhos. No princípio pode parecer difícil, mas no final vai valer a pena. Hoje eu agradeço muito por estar aqui, porque hoje eu sou uma mulher e eu tenho uma responsabilidade de cuidar de mim, de cuidar das minhas coisas. Hoje eu vou trabalhar e eu consigo fazer as minhas coisas sem esperar que uma outra pessoa o faça. Não que eu me tornei numa pessoa tão independente, eu ainda preciso do meu pai, preciso da minha mãe, preciso dos meus irmãos e preciso de um companheiro também. Isso a gente precisa, mas existem coisas que as pessoas não vão fazer por nós. A decisão deve partir de nós. Nós é que temos que tomar a decisão sobre as nossas vidas, o que queremos ser, o que não queremos ser. E eu não queria aquela vida de Angola. Viver para que os meus irmãos me sustentem, para pedir alguma coisa, não. Não queria isso para mim, por isso eu decidi. E hoje eu estou aqui a fazer as minhas coisas. E quem tiver o interesse, né, de vir para cá ou precisar de algumas dicas, é só perguntar e eu vou estar a responder algumas questões. Porque nós estamos aqui para nos ajudar. Nós somos africanos, angolanos, e eu precisamente tenho que dar graças porque de todos os angolanos ou africanos que eu já conheci, e eu convivo com brasileiras, venezuelanas, são pessoas que eu gosto muito, mas eu vou falar particularmente dos africanos, de todos que eu já tive a oportunidade de cruzar e trocar algumas palavrinhas. É muito gratificante. A gente se ajuda no que podemos, né? Somos angolanos, africanos e somos irmãos. Então estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Eu não meço esforço para ajudar as pessoas e eu não espero nada em troca. Eu sou uma pessoa muito visual também. Eu gosto de estar bem, me sentir bem, mas eu não sou uma pessoa que tenha fixação por coisas materiais. Não tenho essa fixação. Eu posso estar na pior, mas a pessoa que estiver ao meu lado tiver pior também, eu vou fazer de tudo para que essa pessoa se sinta bem. Então eu sempre vou fazer o bem, independentemente de as pessoas não darem a mesma reciprocidade, mas eu sempre vou preferir fazer o bem, porque um dia também eu sou uma pessoa falha, também tenho os meus defeitos. E eu sempre procuro que eu peço a Deus para que a misericórdia de Deus, né, esteja sobre a minha vida, porque eu sou uma pessoa falha também. Diante das minhas imperfeições, Deus continua a me amar, porque Deus disse que Ele não ama o pecado, mas sim o pecador. Que Ele deixou as 99 que já estavam salvas para ir à minha procura. Então nós temos que ser bons uns com os outros. Deus disse que nós temos que amar o nosso próximo como nós nos amamos a nós mesmos. E eu sempre digo que
Basta colocar-se no lugar de outrem para perceber que você não pode fazer aquilo que tu não gostaria que a outra pessoa te fizesse. Então sempre me coloco nessa posição e quando eu vejo atitudes sinistras, eu me pergunto como é que essa pessoa é capaz disso. Então é muito por ali. Olha, o meu estrogonofezinho já tá pronto. Já tá prontinho. E agora eu vou decidir se eu faço o meu arrozinho ou não. Mas eu acho que eu vou fazer, não tem jeito, eu vou ter que fazer. Então é isso, pessoal. Pronto. Agora eu vou temperar o peixinho. Eu gosto de temperar na hora porque o tempero entra assim mesmo. Vou colocar o sal. O sal que eu uso é o sal das Himalaias. Eu sempre digo que esse sal é muito gostoso. Ele é muito bom. Ele é assim, rosado. E ele é bom. Eu gosto. Gosto de cozinhar com ele. Que a comida fica muito boa com esse sal. Eu só preciso descansar um pouquinho. Tô meio cansada. Que eu tô em pé desde as 11. Que eu tô em pé e não sentei ainda. O Senhor Domingos disse-me no outro dia: Ângela, tu precisas comprar uma meia de compressão porque você fica muito tempo em pé e vai chegar uma dada altura que você vai, se calhar, podes ter varizes nos pés. Eu disse: meu Deus, Senhor Domingos, não fala isso. Disse: Ângela. Eu fiquei: ai, eu não quero, Senhor Domingos. Então é isso. É isso, pessoal. Não podemos desistir. Aqui a questão é desista de não desistir. Desista de desistir ou desista de não desistir. É isso. Eu tentando influenciar. Esse peixinho aqui, olha como é que eu faço. Eu comia muito esse peixe em Angola. Não sei se eu mesmo gosto, porque as coisas aqui você pode ver assim que é algo parecido, mas em termos de gosto não tem nada a ver. Então eu fico sempre meio decepcionada. Como a batata doce, eu não consigo perceber. Eu acertei numa batata doce, mas é uma batata roxa. Só que a batata é tão boa que é tão difícil de aparecer. No meu dia, eu vou descansar. Por favor, subscrevam, põem um like, comentem. E até a próxima. Tchau!